Por que eu digo isso? É muito importante nós definirmos que não houve uma mudança de fase, mas uma importância nessas mudanças. Por quê? Antigamente, no estudo técnico preliminar, eram apontadas a necessidade do setor, ou seja, uma solicitação de um item qualquer. E por ali ia avançando o processo. Até chegar no termo de referência, aí quem elaborava fazia englobava aquelas informações como um todo. Nessa situação, para poder chegar no termo de referência e ter apontado essas informações, tudo isso já veio avaliado pelo estudo técnico preliminar, onde direcionada a forma de contratação pretendida pela área demandante, portanto, na elaboração do termo de referência, deverá constar o detalhamento do que será contratado, a forma de contratação e a partir dos resultados do DTP. Conforme eu disse antes, tudo já vem direcionado pelo estudo técnico preliminar. No termo de referência, são informadas as especificações, obrigações, penalidades, prazo de atendimento, forma de seleção do fornecedor, instrumento de medição de resultado, entre outros. Aqui cabe alguns apontamentos. Quando nós colocamos penalidade, isso é muito importante. No próprio edital, que é um tema próximo, futuro, que é onde fala sobre o pregão, na fase externa, lá nós colocamos os demais anexos, ou seja, o termo de referência ele passa a ser o anexo 1 do edital, e aí vem decorrendo os demais anexos, que vem o contrato, a minuta, de acordo com o que for a prestação de serviço. Então, nós temos que nos atentar, quando nós formos elaborar e colocar essas especificações, que seja das penalidades, lembrar que aquilo vai ter um reflexo final. Então, toda informação que contém no ETP, termo de referência, tem que estar condizente na elaboração do contrato. Então, muitas das vezes, na hora de analisar um edital, nós acabamos pegando, obviamente, algumas divergências de informação. Isso é muito ruim, porque futuramente aquele pregão ele pode ser, no caso, impugnado, ele pode ser encerrado, ou por muitas das vezes ficar voltando à fase para poder fazer a correção. A forma de seleção do fornecedor, tudo isso também vai estar apontado. A forma de seleção que nós utilizamos é por meio de licitação, meio de pregão. Ou seja, pode ser pregão, pode ser concorrência, e aí, ou até mesmo uma dispensa de licitação. Os tópicos de termo de referência. Então, aqui nós vamos apontar cada tópico do termo de referência e o que compõe. E qual a obrigatoriedade das informações no termo de referência. Aqui cabe ressaltar que todo item que é apontado, ele não gera a possibilidade de ter ou não. É obrigatório ter essas informações. Lembrando, o intuito do termo de referência, até porque hoje mudou, né? Antigamente nós usávamos o termo de referência como base para o edital, agora essa base ela é o estudo técnico preliminar, então passou a importância maior ainda para a sua fase inicial. Então, nós temos que embasar bem o termo de referência. Se tiver algum apontamento a fazer na parte do estudo técnico preliminar, fazer já nessa fase, que é para quando chegar no edital, já está habilitado para a fase externa. Objeto. A definição deverá ser precisa, clara, sucinta e direta, de modo a facilitar a identificação do objeto pretendido, ficando vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que limite a competição. Quando lê esse tópico do objeto, parece que é algo simples, ser claro e objetivo, mas não é. Na prática, vamos ali utilizar uma aquisição de computador. Quando eu coloco um item e desse item eu começo a discorrer no seu objeto de informações excessivas, acaba que hoje uma empresa que pretende um dia participar desse processo licitatório, quando ela vê aquelas inúmeras informações que não fazem parte da área técnica, você acaba limitando aquela competição. Então, você vai ter empresas com um suporte muito grande, que dentro da empresa tem peritos, dividido em áreas. Então, essa empresa, aparentemente, não teria problema nenhum. Mas, se você pegar uma empresa que seja de uma ME ou uma EPP, muitas das vezes o próprio patrão ali, o dono responsável, é o que faz o processo licitatório. Então, ali você acaba limitando ele de conhecimento. Então, para que isso seja claro, a parte técnica, onde devemos ter precisão, não é nessa parte do objetivo. Então, aqui nós simplesmente vamos informar qual o objetivo da contratação. E aqui também já dá um direcionamento, se ele vai ser serviço, se vai ser aquisição, fornecimento.
Lembrando, todo direcionamento, nós temos que entender que ele vai ser citado ponto a ponto. Então, se eu começo a citar ali que vai ser uma aquisição, ou que vai ser um fornecimento, ou até mesmo um serviço, eu tenho que ter cuidado lá na frente na forma de fornecimento, na hora de citar os prazos. Então, se é uma aquisição e ela é de forma completa, eu não posso colocar como uma ata de registro de preço, porque não condiz com a informação. Então, essas partes, infelizmente ou felizmente, vai da perícia de quem está elaborando. Justificativa. Com base no estudo técnico preliminar, justificar a necessidade da contratação pretendida, visando a economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, evidenciar e contratar, evidenciando o que contratar, por que contratar e por quanto tempo contratar, por quanto contratar e por quanto tempo contratar. Então, essas informações da justificativa, nós vamos informar e, ao longo do caminho, nós vamos apontar ela detalhadamente e, na parte final, na parte do contrato, que aqui é o nosso setor responsável pela senhora Hélia, ela vai retirar todas essas informações, lembrando, ali não há momento para poder elaborar, criar ou colocar sugestões, é simplesmente retirar aquelas informações que foram aplicadas, porque no processo licitatório, uma vez já acontecido, que é a parte externa, ali já não tem mais volta. Então, nós formalizamos toda a informação que tiver aqui no termo de referência. Especificação do objeto. Deverá conter a definição detalhada, precisa e clara de todos os elementos que consistem no objeto. É necessário fazer referência, quando houver, à necessidade de agrupamento dos itens em lote, de acordo com a natureza do fornecimento e as peculiaridades do mercado. Deverá ser juntado aos autos o material que serviu como base da elaboração das especificações, como tabela, catálogos, fotos, entre outros. Aqui tem alguns apontamentos e algumas mudanças que teve da Lei 8.066 para 14.133. Então, vamos lá, só aqui já tem 3 mudanças. Quando nós colocamos a definição detalhada do objeto, vamos assim colocar uma aquisição, nós temos que lembrar que, anteriormente, o PECASP, o elemento, o subelemento, ele era feito depois do termo de referência pronto. Então, o setor orçamentário, ele já pegava essas informações e, dali, ele definia o tipo do elemento, subelemento, para depois devolver para o setor de compras. Ou seja, ele já pegava essa informação mais completa. Nesse novo momento, já há uma inversão de fases, onde essa informação, o setor orçamentário ele vai pegar direto do estudo técnico preliminar, direto do documento do ETP. Então, quem vai elaborar, ele tem que ser muito preciso quanto ao item, porque é dali que vai ter aquelas especificações, que vai tirar o elemento, o subelemento, para poder dar prosseguimento. Uma vez feito isso, a divisão orçamentária, junto com o financeiro, no caso, o Serginho nosso, a tesouraria, eles vão apontar se há recurso ou não. Se caso não houver ou tiver que mudar o direcionamento, aí, no caso, esses apontamentos virão de lá. Aqui também nós temos onde cita a base da elaboração dos preços, das especificações da tabela, catálogo e foto. Aqui nós temos também uma outra inversão de fase, que passa a ser muito importante. Anteriormente, no setor de compras, quando chegava o processo licitatório, era feita a pesquisa de preço em cima do termo de referência, ou seja, a nossa base que nós dávamos continuidade junto ao fornecedor ou uma pesquisa de preço, era feito tudo em cima do termo de referência. Já nessa fase atual, mudou. Hoje, no termo de referência, o termo de referência obrigatoriamente deve conter tanto as pesquisas de preço, que no caso nós podemos colocar desde os e-mails enviados, contatos telefônicos, o retorno dessas elaborações das pesquisas, desde as pesquisas de preço, os valores dos orçamentos e as pesquisas propriamente ditas em sites oficiais. Então, tudo isso deve conter no termo de referência. Então, o que mudou? Mudou que o documento que eu vou enviar a um fornecedor, isso eu estou falando não de contratação pública para pesquisa de preço, mas sim para valores de orçamento, hoje eu vou encaminhar o estudo técnico preliminar, eu vou mandar aquele documento. Então, para vocês terem noção da importância, qual é a fase inicial. E nessa fase inicial engloba todos os setores, que é o setor demandante. Então, hoje, para o fornecedor, nós vamos pegar toda aquela informação do estudo técnico preliminar, ela não será alterada, ela irá por completo enviada ao fornecedor.
onde ele irá elaborar o seu orçamento e devolver ao setor de compras. Feito isso, dali nós vamos para os segmentos, anexamos todas essas informações no termo de referência, anexamos todas essas informações na nossa pesquisa de preço, e ali, mediante cota, o setor vai seguir dentro da casa, até chegar na área demandante, que é o próprio setor de compras, onde será elaborado o termo. Então, todas essas informações irão compor o termo de referência. Anteriormente, essas informações ela aparecia onde? Já direto no edital, na sua fase externa. Regras e especificações do produto. Aqui, essas regras, ela não cabe, a interpretação que cabe é de acordo com o tipo de produto. Eu queria ressaltar ontem, teve aqui uma pergunta do setor de TI sobre a especificação do produto, até mesmo do preço. Então, tem algumas peculiaridades que, nessa mudança, ela passa a ser obrigatória. Vamos usar o exemplo do TI, onde foi citado a especificação do produto e sobre valores. Na especificação do produto, desde de uma caneta a um computador, sim, deva ter e obrigatoriamente tem que ter detalhadamente a composição, quantidade, setor, desde aquela parte inicial do objetivo e por ali vai. Na parte de valores, cabe ressaltar, se for um item comum, o aconselhável, que isso nós estudando e depois fazendo um ajuste no manual, para vocês seguirem também como base, na parte de valores, o interessante seria uma pesquisa de preço mais sucinta. No caso, um exemplo, vamos comprar ali que seja canetas. Essa caneta, uma pesquisa simples no Google, ela já serve. No caso, caneta unitária, 57 centavos. Nós anexamos esse valor e dá prosseguimento. Por quê? O que vai ser usado como base de preço para o processo licitatório não vai ser, propriamente dito, essa menção de valor, e sim pela fase do setor de compras, onde ela vai fazer uma cotação para aquele preço. Às vezes fica aquele receio, poxa, então o preço que eu usar pode ser que seja superfaturado ou não e pode ter algum problema lá na frente. Não, existem alguns gatilhos, e o gatilho é esse. Depois do estudo técnico preliminar, apontado os valores, isso vai para o setor, eu digo competente porque é o setor que atua nessa fase de pesquisa, aí sim esse setor ele vai usar dos artifícios para poder elaborar um melhor preço, que é mediante a pesquisa em órgãos públicos, né? Nós temos hoje fonte de preço, painel de preço, e dali sim nós tiramos essa informação e chegamos a uma média real do produto. Então, na pergunta da data de ontem, que foi referente a itens do TI, que é aquele de mais complexidade, aí eu já faço uma colocação. Já não serve mais essa informação mais sucinta, que seja até mesmo de valores. Por quê? Por se tratar de um item complexo, nada melhor do que o próprio setor, ele ir direto na fonte de pesquisa, que seja em site ou até mesmo no último fornecedor, que nos elaborou essa informação de preço, e aí sim eles nos nortear para uma pesquisa mais avançada. Por que eu digo nos nortear? Porque o setor de compras, na hora de elaborar a pesquisa de preço, se for um item comum, com o próprio estudo técnico preliminar, ele consegue iniciar essa pesquisa de preço. Já quando o item ele é específico, que seja na área da computação, aí nós precisamos de um norte a mais, que no caso seria da perícia. Então, é essa perícia que o setor demandante, essa fundamentação que vai fazer, que é tanto a pesquisa mais elaborada, bem como também a formação de preço. Não quer dizer que nós vamos utilizar aquele preço para poder servir como base do processo licitatório do pregão, na sua fase externa. É somente um norte para a gente aprimorar a nossa pesquisa. Especificar as dimensões dos intervalos mínimos e máximos através das unidades e medidas. Então, essas informações que parecem ser óbvias, na hora de fazer a pesquisa de preço, nós temos muito retorno dos fornecedores. Porque quando nós colocamos uma dimensão de um item, e aquela dimensão ela não foi muito bem elaborada, a empresa que trabalha com aquele item, ela já é perita no assunto. Ou seja, ela vem com diversas perguntas e questionamentos, por já conhecer do assunto, então ela já consegue até identificar um possível erro. Ou seja, não vou usar um exemplo claro, mas nós podemos aqui elaborar o que seja, nós temos aí, passou um serviço de persiana. Se naquelas especificações, quantidades, dimensões, ela não estiverem bem detalhada, muito provável, isso se houver a visita técnica, que é muito interessante a ver,
Ali vai haver apontamentos, no final vai dar certo, vai ser feito apontamentos e correções, porém, a casa ela é prejudicada, porque o processo ele fica parado, ele retorna, é feito ajuste, passa por todos os setores, e a nossa finalidade hoje aqui é nos tornar mais perito na função para que tenha menos movimento. E com menos movimento, o fluxo corre melhor na casa. Então, todas essas informações aqui, por mais que pareça ser complexa e um pouco até mesmo chata e repetitiva, porque você vê que as informações elas se repetem, mas são gatilhos que se repetem para que minimize o erro futuro já na fase externa do pregão. Especificar o material de composição, matéria-prima, fórmulas, composto químico e a forma inserindo, quando necessário, um desenho do projeto detalhado. Então, aqui vai de item a item, então, dependendo do item, sim, anexar fotos, né? No caso, que seja um serviço de janelas, ou que seja um serviço que demanda... Tudo que envolva metragem, é interessante nós anexarmos fotos, porque mesmo tendo a visita do técnico, também ela é facultativa, não quer dizer que é obrigatório, mas por ser facultativo, nós temos que dar uma opção para que o fornecedor ele utilize essa opção como facultativo. Então, qual a opção que nós damos? Todos os meios visuais, todas as informações que envolvam cálculos e metragens. Então, para isso, nós temos que deixar a nossa parte alinhada. Especificar a capacidade e a resistência, a precisão e a potência e o consumo. Isso aqui nós podemos utilizar, no caso, um chuveiro, né, que seja, entender como que funciona a casa, que seja a parte da voltagem. Isso para o fornecedor ele é muito importante, por isso que na parte da especificação técnica tem que ser bem detalhado. Ontem eu vi que apontou, realmente nós tocamos no assunto do direcionamento, né, da marca e produto. Obviamente é vedado, nós não podemos, exceto cabe algumas exceções. Padronização, no caso, se por algum momento alguma marca ou modelo específico não deu certo na casa, conforme citado ontem, e tudo isso elaborado em documentação, a gente consegue sim colocar um direcionamento para aquela marca ou para aquele produto, desde que justificado. Então, quando a gente fala que não pode apontar, cabe ali as suas ressalvas. Especificar a quantidade e a qualidade. Especificar os acessórios e os requisitos de garantia de segurança. Esse ponto é muito importante. Obviamente, nós temos no nosso setor de contratos, né, vai ser apurada a situação da garantia do produto ou que seja do serviço, do seu período como um todo. Porém, nada melhor, novamente voltando, né, nada melhor do que o próprio perito ter acesso a essa informação. Então, sobre aquelas garantias, existem as garantias legais, né, que a gente não pode fugir. Então, hoje nós temos o Código do Consumidor, no seu artigo 26, onde ele cita as garantias. Então, tudo que nós formos citar, nós primeiro iremos consultar o Código de Defesa do Consumidor, bem como, obviamente, o setor de contratos, ele vai avaliar todas essas informações para ver se está condizente e aquilo vai ser mantido no contrato. Essa parte da garantia é muito importante. Eu vi aqui, rodou na casa por um tempo, um processo de câmeras fotográficas. Então, esses itens que é de alto risco, né, é delicado, porém, é um item de valor até um pouco elevado, nós temos que ter todos esses gatilhos de garantia, tudo bem descrito no termo de referência, para quando na fase do contrato, futuramente, se precisar, a gente ter um amparo do documento. Especificar as cores, nuances, graduações, tonalidades. Parece ser algo simples, porém, na prática, se nós não fizermos isso, por mais que exista a visita técnica, digamos que o serviço seja uma manutenção de um estofado, naquele item, se não houver a visita técnica por ser facultativa e nós não mencionarmos cor, obviamente o fornecedor ele vai para o que é mais viável para ele. Se ele souber que uma cor mais neutra é mais barato, ele vai optar por aquilo. Porém, na hora de executar o serviço, obviamente, o fiscal o fiscal do serviço, ele vai barrar, ele não vai deixar dar continuidade. Aí nós entramos em um problema. Se nas informações do termo de referência do produto, nós não deixarmos isso claro, o fornecedor ele vai ter essa garantia, essa peculiaridade de informar que, por não ter sido claro, ele usou a vantajosidade para a empresa. Então, aí nós temos o problema, que aí vai ser debatido dentro do contrato, e aí nós traremos mais problemas para casa. Como que evita isso? Realmente bater item a item, que seja especificar cor, tonalidade, se for o caso,
Se for algo neutro, mantém a neutralidade, e aí a gente vai prosseguindo. Especificar a embalagem conforme a utilização usual do mercado, descrevendo os detalhes da embalagem em situações que exijam armazenamento prolongado ou condições especiais. Aqui ontem foi citado o papel higiênico, né? Então, bem como colocou aqui a nossa funcionária do setor de almoxarifado, tem que ter o setor apropriado para aquele armazenamento, até porque nós não trabalhamos com itens perecíveis, então isso ajuda muito, mas itens de composições de papel ou algo do tipo tem que sim ter um armazenamento no local apropriado. Então, tudo isso a gente estuda nessa parte aqui. Até porque, na hora de receber esse material, dependendo se ele for parcelado ou não, nós temos que ter a noção do nosso tamanho de estoque. Então, se eu colocar um serviço que ele não vai ser entregado de forma parcelada e sim integral, nós temos que entender a quantidade do que a gente está solicitando e se a gente tem aquele espaço apropriado. Então, nós, antes de executar o serviço ou a aquisição, quando chegar essa parte final, esse estudo já tem que estar pronto. Não depois do documento pronto e feito o processo licitatório. Especificar o tipo de frete, prazo de entrega, conforme as práticas do mercado que transporte. Especificar as possibilidades de entrega através dos correios, assim como a modalidade e especificar o produto se deve possuir critérios de sustentabilidade. Também foi citado na apresentação anterior. Aqui já nós vamos entrar nas regras, especificações de serviço. Então, o anterior foi para aquisição de material, né, de aquisição, e esse daqui para serviço. Descrever detalhadamente os serviços e as metodologias de trabalho e a definição da rotina da execução adotada. Então, o serviço ele tem algumas peculiaridades. Como envolve o fator humano na casa, então aqui a gente tem que sim detalhar. Obviamente, o serviço sendo terceirizado, quem faz essa ponte com o funcionário é a empresa terceirizada. Porém, nós vamos nortear a empresa com as definições e as obrigações e regras da casa. Então, tudo que nós devemos ter como regra na casa, nós apontamos em contrato, e a empresa ela é responsável de repassar isso para o funcionário. Então, tudo isso tem que estar bem detalhado no próprio termo que vai para o contrato. Especificar o local e o horário da realização do serviço. Então, hoje nós temos a Câmara Municipal como sede, porém, futuramente, acredito que bem próximo, nós teremos também uma CASSO. Então, nós vamos ter que nos atentar ainda mais, dependendo do serviço, se ele vai ser para ambos, tanto para a sede quanto para a CASSO, já fazendo essa identificação, aí nós citamos aqui o local sede ali onde vai ser praticado o serviço, ou até mesmo a aquisição. Especificar o cronograma e realização dos serviços, dias, horários, funcionamentos da Câmara Municipal de Santos. Então, nós mandamos essa informação para o fornecedor de forma genérica. Nós apontamos o horário da casa, o horário que nós pretendemos que aquele serviço seja praticado, porém, como ele vai ser executado, aí não cabe a nós questionar com quantos funcionários eles vão fazer o rodízio. Simplesmente na elaboração nossa de preço e a formação, obviamente nós temos essas informações, que aqui a gente vai se basear, mas na prática, como vai ser elaborado, fica a critério da empresa, por conta dessa responsabilidade da terceirização. Especificar a frequência e periodicidade da prestação de serviço, especificar os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregados, quando for o caso, as disciplinas exigidas nas dependências da Câmara Municipal, então esse é um dos fatores que eu citei anteriormente. Um exemplo, uma exigência mínima que a gente geralmente é citado, são funcionários terceirizados estarem devidamente identificados, com crachás, isso mais para serviço de portaria, tendo em vista que a rotatividade da casa e o acesso ele é restrito, então, obviamente, os funcionários eles têm que estar identificados. Então, tudo isso a gente aponta no nosso termo de referência. Identificar os resultados esperados, ou seja, esse item que ele é curto, mas ele tem uma extrema importância. Quando a gente fala resultados esperados, nada mais é do que o 100% do cumprimento do contrato. Ou seja, se no contrato da prestação de serviço, vamos dar um exemplo que seja de limpeza, e naquele serviço, o processo, em alguma etapa desse serviço, ele está deixando de ser cumprido, então aqui cabe, mediante o contrato amarrado, o fiscal apontar, notificar, que seja verbalmente depois por meio de documento à empresa. Feito isso, continuou a empresa reincidindo naquela falha, naquela mudança daquela etapa, nada mais justo que em uma das fases ali contratual,
nós termos um abatimento do valor empregado. Até porque o contrato foi firmado por um serviço por completo. Então, quando aquilo ele deixa de existir, então aí nós temos um rompimento contratual. Não um rompimento contratual por si só, mas eu digo de partes do contrato. Então, essa parte aqui é muito bom a gente deixar detalhado, porque depois no contrato a gente pode, até mesmo a que é responsável, a senhora Hélia, ela pode apontar ali no contrato pelo menos um mínimo esperado daquele serviço prestado. Especificar a necessidade de vistoria dos locais de execução, todos os serviços e elaboração de relatório. Definir a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado. Quantificar o pessoal e os insumos necessários para a execução contratual. Ou seja, para início do contrato, então, anteriormente, aqui voltando à nossa fase, nós devemos tirar aquela média de preço para chegar a uma média consensual do valor daquele serviço, para depois, na sua fase de pregão, na sua fase de disputa, chegar no valor final. Chegando nesse valor final, digamos que o contrato foi para um serviço que envolva 6 funcionários da empresa. Desses 6 funcionários, se a empresa vai utilizar 12, 16, 24 e por aí vai, fica a critério dela como ela vai fazer o rodízio. Porém, o nosso pagamento ele vai ser referente ao número inicial referenciado no contrato, que são para 6 colaboradores. Então, a forma que vai ser empregado na casa, para nós, pouco importa. Mas sim os valores, que é referente ao contrato, esses devem ser respeitados. Onde que eu quero chegar? Solicitamos para 6 funcionários, 6 colaboradores do serviço. Aí a empresa teve que aplicar 10 funcionários. Ela não pode nos imputar por uma falta ou até mesmo um acidente de algum funcionário, ela teve que atribuir mais essa diferença de valores. Isso fica a critério da empresa. Do fornecimento / prestação de serviço. Por que eu coloco o fornecimento / prestação que seja também aquisição? Porque a forma ideológica do termo de referência ela é igual para todos, tanto que vocês vão ver logo ao fim da apresentação o banco de minutas. No banco de minutas vocês vão ver vários modelos de termo de referência. Aqueles modelos eles são meramente para fins de auxílio, para auxiliar na montagem de quem vai executar e para facilitar o entendimento. Porém, o termo de referência ele é um só, isso é muito bom a gente deixar claro. Não existem vários tipos de termo de referência. Ele é um só, e aí dentro do termo de referência vem as peculiaridades. Se ele é aquisição, fornecimento, serviço, se ele é continuado, se ele é parcelado. Então, ali sim vai as informações do serviço ou da aquisição. Especificar as condições de fornecimento do produto ou prestação de serviço, a forma de entrega. Aqui na forma de entrega a gente cita as 3, né? A forma se vai ser integral, parcelada ou contínua. Na forma integral, nós podemos usar um exemplo a Câmara Municipal está necessitando de impressoras. Então, nessa compra de impressoras, obviamente, no seu estudo de quantitativo, vai ser já feito o levantamento, e desse levantamento exato, que seja 10 impressoras para suprir a necessidade da casa. Nesse pedido, acredito que todos vão concordar que o necessário para fazer funcionar a rotatividade do serviço da casa é a aquisição de 10 impressoras e a entrega de forma integral. Ou seja, não há necessidade de parcelamento desse produto. Então, aqui nós podemos usar um exemplo que seja a aquisição de impressora já numa quantidade certa. Já na forma parcelada, nós podemos utilizar o exemplo de ontem novamente, do papel higiênico ou de um copo descartável, que envolva grandes quantidades. Primeiro, por que nós optamos pelo parcelamento? Muitas das vezes porque nós trabalhamos com estimativas. Então, não tem como eu colocar com exatidão quantos copos descartáveis eu irei utilizar, que seja de água ou de café, ou papéis higiênicos. Nesse caso, nós usamos estimativas anteriores, conforme citado ontem pela senhora Alessandra, ou nós usamos estimativas anteriores ou até mesmo atuais, dependendo do número de servidores da casa. Feito isso, nós optamos pelo parcelamento. Ou seja, se eu vou adquirir 5.000 fardos com 16 pacotes de papel higiênico, se eu receber isso de maneira completa, primeiro, eu não tenho armazenamento, não tenho estoque para isso. Segundo, é uma estimativa. Então, se é uma estimativa, pode ser que eu utilize menos ou mais. Se for mais, mediante contrato, vai estar lá amarrado, né? Nós temos uma porcentagem ali, acredito que de 20% de acréscimo nesse contrato, mas isso estudado entre o contrato e o fornecedor. E se for para menos,
Isso nos ajuda porque nós não temos esse prejuízo de utilizar menos e ficar com o item que pode cair em vencimento. Então, quando nós utilizamos a forma parcelada, aí nós já temos que identificar o quê? A forma do processo. Então, no caso, ele vai ser uma ata de registro de preço. Então, é ela que nos permite fazer esse tipo de aquisição, no caso, de forma parcelada. E o serviço contínuo, no caso, eu já propriamente disse serviço, porque é o que mais engloba a parte contínua. Nós podemos colocar um exemplo, o serviço de portaria, que seja a segurança patrimonial. É algo que é um serviço que ele não vai ser interrompido, ele sempre vai dar continuidade. Quando a gente coloca contínuo, não quer dizer que a referência é para o serviço em si, não é para o contrato, mas e sim para a finalidade do serviço. Então, o contrato ele pode sim ser encerrado, ele pode ser renovado, ele pode ser alterado depois da sua vigência para uma nova empresa, mas aquele serviço ele não deixará de existir, ele sempre dará continuidade. Então, quando a gente coloca contínuo, é referente ao tipo do serviço e não ao do contrato. Então, quando for contínuo, a gente assimila com o serviço ali, no caso, podemos colocar aqui limpeza, copa e por aí vai. Bem como informar o endereço, o horário de funcionamento, o local onde deverá ser entregue o objeto ou prestado o serviço. E ainda, no caso do fornecimento do produto, prever a forma de acondicionamento e, se for necessário, indicar a visita técnica e informar como deverá ocorrer o contato na unidade. Então, essas informações já foram batidas antes. De novo, cabe ressaltar a parte da visita técnica. Então, hoje, como não é obrigatória, ali ela continuou prevendo isso, é facultativo. Então, a nossa parte, nós temos que deixar 100% no termo de referência essas informações, que seja até mesmo visual. Dos prazos de entrega e critérios de recebimento. Os prazos previstos no termo de referência serão especificados no contrato, ata de registro de preço, ordem de serviço ou ordem de fornecimento. Tais previsões devem ser objetivas, inclusive quanto à possibilidade de prorrogação do prazo. Aqui cabe uma ressalva, nessa mudança que nós tivemos da 8.066 para 14.133, os contratos, hoje, nós podemos fazer no mínimo até 5 anos, no caso 60 meses. Isso vai nos ajudar muito, porque quanto maior o tempo com aquele contrato em execução, menos rotatividade tem de processo na casa, menos margem de erro, e, obviamente, se o serviço estiver sendo bem prestado, de acordo com aquelas especificações contratuais que a gente viu anteriormente. Desses 5 anos, nós temos alguma observação, que foi essa mudança que teve da mudança para a lei nova. Nós podemos prorrogar esse contrato por mais 5, ou seja, por um período de 10 anos. Podemos fazer um contrato direto para 10 anos? Com alguma observação. Hoje, no caso, para nós aqui não engloba essa opção, mas quando envolva serviços militares ou até mesmo hospitalares com estudo de filantropia ou algo do tipo. No nosso caso, então, acredito que a casa não terá contratos para 10 anos, já o contrato firmado, mas sim por um período de 5 anos, aí para o meio de aditamento, somando-se até completar os seus 10 anos. Isso é muito bom, porque se a empresa ela presta um bom serviço, nós conseguimos dar essa continuidade com a empresa de 5 para 10 anos para o meio de aditamentos. Concedido o critério da Câmara Municipal de Santos. O termo de referência deve contemplar os critérios de prazo de recebimento provisório e definitivo, informar o local onde será recebido o servidor ou comissão designada para desempenhar tal função, assim como as formas de contrato, telefone ou e-mail. Da garantia do fornecimento e prestação do serviço. Deve-se especificar o tipo da garantia solicitada. Então, a garantia contratual, garantia de mercado, garantia estendida, assistência técnica no site, entre outras. Então, tudo isso aqui vem lá do seu estudo técnico preliminar, onde o setor requisitante, né, que é o perito do item solicitado, onde ele vai nos informar dessa informação para no contrato a gente já deixar bem amparado. Dos procedimentos de fiscalização. O termo de referência deve estabelecer claramente os procedimentos de fiscalização contratual, buscando desde a origem da contratação, dispor sobre a forma e ferramentas utilizadas para a verificação do cumprimento das regras estabelecidas no edital, contrato ou no próprio TR. Então, o que fala aqui é o exemplo que eu dei anteriormente. Se nós fechamos um serviço que seja de portaria, de segurança patrimonial, que seja de limpeza ou qualquer outra área,
nós sim temos que ter esse acompanhamento, obviamente nós já fazemos isso, né? Nós temos tanto o setor técnico, bem como o fiscal designado para fazer essa fiscalização, e os apontamentos por obrigatoriedade, eles têm que ser apontados isso de forma formal, para se futuramente houver alguma penalidade, alguma infração, a gente está embasado para poder dar prosseguimento. Da responsabilidade da fiscalização. Deverá ser feita por fiscal designado pela Câmara Municipal de Santos para acompanhar a contratação, conforme a metodologia prevista nas normas de gestão de fiscalização em contratos dessa casa. Aqui nós temos aqui uma mudança que houve, só que essa mudança, na verdade, ela só está formalizada em documento, né, no caso na lei, porém já era praticado, só que agora ficou explícito no caso na 14133. Então hoje nós temos 3 tipos de fiscalização. A fiscalização técnica, que muito provável é a que vai ser apontada no edital, onde vai ser o técnico que fará essa fiscalização tanto do recebimento do produto e no seu andamento até a sua parte final. A fiscalização administrativa, no caso nós temos do meio de contrato, né, que vai fazer toda essa fiscalização de contratos, para ver se está sendo feito o cumprimento do que foi acordado, e a fiscalização setorial. Essa fiscalização setorial nada mais é do que a do setor requisitante daquele produto ou daquele serviço. Lembrando, essa fiscalização setorial, ela pode ser repassada dentro do seu setor. Então, obviamente, tem o chefe do setor, mas ele também pode designar servidor responsável para aquilo. Então, mediante, obviamente, algumas despacho que seja algo que formalize essa responsabilidade. Das obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante. O termo de referência deve especificar de forma clara e objetiva os deveres e responsabilidades de ambas, sendo necessário que todos os elementos e informações que se fazem necessários no cumprimento do contrato. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas nas normas dessa lei. E a cada parte responderá pelas consequências de cada inexecução total ou parcial. Então, nós temos aqui os amparos dos seus artigos da Lei 14133, que lá vai discorrer todos os itens que tanto a contratante e a contratada devam exercer dentro do contrato. Lembrando, tudo que for citado como transgressão da empresa, bem como da Câmara também, deve estar acordado em contrato. Então, não há possibilidade de futuramente nós questionarmos algum procedimento da empresa se aquilo não foi apontado. O que nos ajuda nesse apontamento? A própria lei, dentro do seu artigo e dos seus incisos, ela já aponta para nós o que nós devemos colocar como base ali de contrato ali para fiscalização. Aqui nós temos o banco de minutas. No banco de minutas, a qual a casa está elaborando, é onde vai ter as dimensões de cada tipo de serviço, de aquisição de material, do produto, para qual rumo nós devemos tomar. Logo em seguida, eu vou pedir um apoio dos nossos colaboradores para poder acessar o site da Câmara e eu poder apontar nesse banco de minutas o caminho. Então, seguindo aqui o que está na nossa apresentação, o banco de minutos será disponível no site oficial da casa. Em seguida, nós vamos acessar na própria página principal o acesso rápido, clicar em Secretaria de Planejamento e Finanças, e lá nós teremos acesso tanto ao banco de minuta quanto ao edital. Por gentileza, vocês podem acessar para mim, por favor? Aqui, então, em a sua área principal, nós vamos descer a rolagem da página até o acesso rápido. Isso. No acesso rápido, nessas barrinhas que elas ficam em transição, nós vamos selecionar a área da Secretaria e Planejamento. Pode voltar mais um. Mais um, por favor. Perfeito. Nós vamos rolar a página até a sua fase final e vamos clicar. Pode subir um pouquinho, por gentileza? No primeiro item, banco de minutas. Nós temos tanto o banco de minutas quanto o manual ali para a fonte de pesquisa. Aqui dentro, senhores, nós não vamos discorrer porque ele é extenso e também seriam informações desnecessárias, porque muitos dos setores não vão nem participar de determinados tipos de serviço. Então, de acordo com o setor requisitante, ele vai achar o seu pedido, a sua aquisição, o seu serviço, ele vai achar o que mais se adequa
e aí ele vai montar o seu estudo técnico preliminar de acordo com o banco de minutas. Muito obrigado. Puder voltar para a parte da apresentação. Então, aqui nas fundamentações, então foi utilizado a Lei 14.133, de 1º de abril, né, da Lei de Licitações e Contrato, como base não só da apresentação, mas o que envolve o estudo técnico preliminar, o termo de referência. A lei complementar 1.123, ela fala sobre a microempresa, né, conforme a gente citou. Então, ela onde fala daqueles parâmetros da disponibilidade de quando ela pode participar ou não dos processos licitatórios. A súmula do TCU, onde é citado ali das definições do termo de referência, sobre o objeto, o que deva ou não conter. E ali é interessante nós termos acesso a essa súmula, por quê? Porque ali a gente pode já usar algo que já foi transitado e julgado, e a gente já vê um exemplo do que já deu certo, e a gente aplica na casa, ali nos nossos processos. E o ato da mesa 17. Esse ato da mesa 17, que é o que estabelece a aplicação da nova lei na casa, é interessante que todos os servidores, obviamente, já foi publicado, já deve ter acessado, refazer essa leitura, porque lá tem as definições setoriais. E dentro dessas definições, nós conseguimos também englobar o nosso termo de referência, bem como o ETP, em cima do ato da mesa. Por quê? Nós temos a lei, dali vem as normativas, e aí nós temos os nossos atos. O ato nada mais é do que nós fazemos adequações em cima da lei com peculiaridades da casa. Então, se nós nos atentarmos somente à lei, pode ser que a gente acabe infringindo alguma especificação que a casa pede. Então, para que isso não ocorra, nós fazemos isso simultaneamente. Em conjunto com a lei, nós vamos lendo o artigo, o ato 17, e vamos elaborando o documento. Antes da fase final, nós temos aqui um apontamento também que é sobre a adequação orçamentária. Então, hoje, a adequação orçamentária ela é prevista constar no termo de referência. Anteriormente, não era no termo de referência que era apontado, e sim no edital, antes da sua fase externa. Então, nós temos mais uma mudança de fluxo na casa, que aí nós vamos estudar, obviamente, secretaria junto com a diretoria e os chefes de setores, para verificar como que vai ser feito essa rotina aí de fluxo dentro da casa. Lembrando, esse fluxo nada mais é do que uma definição mesmo setorial ali de onde vai o documento agora, para onde vai. Por quê? Se nós formos pegar hoje, para poder ter essa informação orçamentária, no caso, se aquele valor ele está disponível, do seu elemento e subelemento, hoje ele era encaminhado para o setor de compras, era elaborado o termo de referência, ele retornava para o setor orçamentário, junto com a tesouraria, era feita essas apurações, e se estiver tudo ok, tudo 100%, dali dava prosseguimento no processo. Já nessa inversão de fases, tudo isso vai ser feito já no setor de orçamentário, já com o estudo técnico preliminar. Então, quando chegar no setor de compras, essa informação já vai estar completa e anexada junto ao termo de referência. Aí eu pergunto aos senhores, né, abro a pergunta se tem alguma colocação sobre a mudança ou até mesmo alguma dúvida do que vai ser empregado atualmente. Bom dia novamente. Quero agradecer, Barros, foi brilhante a sua apresentação, com muita propriedade, trouxe todos os conceitos. Parabéns, né? Quero agradecer em nome da Câmara por você ter se colocado a ser um facilitador, nos auxiliando na gestão de conhecimento, que é tão importante a gente trabalhar e valorizar o servidor, né? Então, você está sendo aí um exemplo. Quando você falou referente à parte da pesquisa de preço, e essa dúvida a gente já chegou a conversar um pouquinho, eu queria que você esclarecesse quando o ETP, né, que vai ser hoje o instrumento adequado para fazer essa pesquisa de preço, essas informações, quando se passa para o fornecedor, ela vai também com o custo? Porque se ela vai com o custo, a gente está direcionando. Queria que você esclarecesse um pouco isso. Então, respondendo à pergunta da nossa secretária Alessandra, sim, hoje nós temos essa informação que não era aplicada anteriormente. Então, anteriormente, essa informação
de precificação e de média de preço, o fornecedor ele não tinha acesso. Por que ele não tinha acesso? Não nós entendíamos, mas a lei entendia que poderia haver um direcionamento de valores. Então, o fornecedor, digamos que ele tem um serviço que ele presta e a média de preço dele é X, e a nossa que nós apresentamos a ele é um valor elevado ao que ele aplica. Muito provável que ele vai fazer um ajuste para esse valor maior. Então, isso nós não praticávamos, nós ocultávamos essas informações e somente fazia a pesquisa. Já nesse novo modelo, infelizmente, essas informações elas vão ser mais explícitas. Porém, entra o que eu disse no início, que nós vamos ajustar aqui via manual, o quê? Por que eu peço aos senhores, na hora de elaborar o ETP, na pesquisa de preço, ser o mais sucinto possível, ser o mais básico, aquela pesquisa mais leve para itens comuns. Um exemplo, se naquela pesquisa da caneta, o fornecedor, o setor requisitante entrou ali e colocou lá os seus 75 centavos, e ele nos encaminha, na hora de nós buscarmos a média de preço mais exata junto ao fornecedor, que ali nós vamos ter o valor real, não vai haver incompatibilidade com a pesquisa nossa com a inicial. Então, isso varia muito. Quando for um item mais específico, aí sim, infelizmente, vai ter aquele direcionamento, porque se é um item de TI, ele vai pesquisar no seu local. Problematizando mais um pouco. Quando a gente coloca justamente esses preços referenciais, né, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma contratação de terceiros, e aí sim eu coloco, por exemplo, o salário base da categoria. Então, não estou tendo direcionamento. Só para a gente também deixar isso claro. Quando a gente faz essa pesquisa, é justamente para saber o que o mercado está apontando. Obviamente que aqui na fase de preparação, né, do processo licitatório, a gente tem que obedecer o que está estabelecido na lei, até para a gente depois fazer o estudo e entender como que está essa pesquisa do mercado e se nós, e no nosso processo de estudo técnico preliminar, também chegamos aproximadamente, até para a gente fazer essa apuração e desenvolver. É importante, quando você colocou, a gente passa para os nossos fornecedores ou no banco público as características do que a gente vai comprar, e não propriamente os valores. Só quando se trata de valores referenciais, como obras, como TI, que é tão importante você colocar essas precificações, né? Seria... Em partes. Quando a gente coloca hoje, no caso o do colaborador que a senhora usou como exemplo, quando que não é errado? Eu informar aquelas atribuições que a empresa deva ter, né, que envolve o CLT, o estatuto que seja do funcionário, a própria Constituição, né? Ali, aqueles valores usados como base do salário, nós não conseguimos induzir porque já é o propriamente dito, que até mesmo o sindicato é o que ele prevê. Porém, eu não posso direcionar o que a empresa consegue fazer em cima daquele funcionário. No caso, falando já mais abertamente, situações de lucratividade. Então, quando eu cito a lucratividade, uma estimativa de lucratividade, aí há uma indução do nosso processo com o fornecedor. Então, dessa parte, nós temos que nos atentar e se atentar simplesmente a essas informações que envolvam as obrigações com o funcionário, e não o que cabe à empresa, que é da lucratividade dela. Quando a gente fala da parte de valores, seria até interessante algo que nós também vamos estudar para avaliar e deixar já redondo do nosso edital. Tem uma peculiaridade no termo de referência, que ele diz a situação, se for o caso, ser sigiloso a parte de valores e ser exposto na sua parte final, no caso, no pregão. Então, dependendo da interpretação e do que nós conseguirmos, nós podemos fazer um estudo daquele valor do estudo técnico preliminar, ele ficar somente na fase interna e ser divulgado na fase externa só mediante pregão, que eu acredito que também seria o mais viável. Porque imagina uma pesquisa, perdão da palavra, mal feita, mal realizada ou mal elaborada na sua fase inicial, infelizmente, aquilo vai ser usado como base para ser encaminhado para o fornecedor, então vai ter consequências. Então, nessa parte, nesse estudo que nós iremos fazer, se nós conseguirmos essa peculiaridade de deixar essa parte oculta, mediante amparo da lei, né, não uma invenção nossa da casa, eu acredito que seria o mais viável. E deixar com o setor técnico, no caso de compras, fazer essa transição.
Bom dia, tudo bem? Barros, só queria confirmar. Você está dizendo, então, que o estudo técnico preliminar é o documento que vai ser base para a fase da pesquisa de preço oficial? Então, eu não achei essa informação. Queria só confirmar com você que é isso mesmo, porque, no meu entendimento, continua sendo o termo de referência, o documento base para a pesquisa de preço oficial, que é o termo de referência que vai ser enviado para o fornecedor. Porque, na subseção 2 do ato da mesa, que é dos procedimentos da pesquisa de preço, artigo 52. Na Câmara Municipal, a pesquisa de preço será realizada pela divisão de compras com base nas exigências do objeto do termo de referência. Porque o estudo técnico preliminar ele seria a base do termo de referência, não da pesquisa de preço oficial. No meu entendimento, seria isso. Obrigado pela pergunta. Tem algumas observações. Não é o termo de referência que vai ser usado como base para a média de preço. Quando nós falamos do setor de compras, dentro do setor de compra há algumas subdivisões, no caso de funções. Ou seja, o estudo técnico preliminar, ele vai ser apontado o objeto, um valor de mercado que seja o mais vago possível, e daquele valor o processo ele vai ser dado andamento. Quando ele chega no processo, na fase de compras, no caso para fazer a pesquisa de mercado, anteriormente ao termo de referência, ou seja, hoje na mudança da lei, dentro do termo de referência nós temos que constar a base de cálculo, a memória de cálculo e como foi executado. Ou seja, então vou ter que ter tanto e-mails quanto os orçamentos recebidos. Isso era feito posterior ao termo de referência. Então, hoje, eu falo isso porque hoje nós ainda atuamos na Lei 8.066. Então, hoje, como é feito? Para fazer uma pesquisa de mercado e que eu precise de um preço de um fornecedor, eu pego o termo de referência já com as informações definidas, eu encaminho ao fornecedor, ele elabora e ele me encaminha. E tudo aquilo vai ser divulgado na sua fase externa. Já nessa nova lei, mudou. No termo de referência, eu já tenho que ter essa memória de cálculo, que é o quadro demonstrativo de preço, com as médias, tanto de fornecedores, bem como preços públicos. Se hoje eu tenho que ter dentro do termo de referência, então essa fase também ela inverteu. Porém, não é o estudo técnico preliminar que vai apontar. É o setor de compras, com os seus funcionários específicos, que vão fazer essa juntada de documentação. Tá bom? Respondeu? Bom dia, tudo bom, Barros? O que eu gostaria de saber é referente ao descarte de orçamentos ou excessivamente altos, excessivamente baixos. Como que ficou isso daí na nova lei? Na parte dos valores excessivos, no termo de referência, a nova lei ela não aponta. Ela pode apontar nas definições orçamentárias. Então, essa informação eu vou deixá-la em aberto, obviamente vou pesquisar e retorno com você no setor para te passar essa informação. Porque nas definições, tanto do termo de referência, na fase interna, ela não aponta qual o procedimento de mudança dentro da lei orçamentária. Mas, obviamente, eu vou avaliar, vou pesquisar e eu te dou um retorno. Orçamentos 30% acima ou 30% abaixo da média, né? Eram descartados porque eles interferem, né, na pesquisa de preço. Perfeito. Então, foi uma falha minha de interpretação. Agora eu consegui compreender a pergunta. A questão da pergunta foi como que é feito essa média de preço? Qual que é o parâmetro que nós tiramos para poder apontar uma empresa como preço inexequível ou como preço elevado? Então, vamos entender o seguinte, hoje nós temos como média 3 preços mínimos que nós temos que ter por lei para poder aprofundar no avançamento ali do processo. Então, nós podemos colocar tanto preço público ou orçamentos. Hoje, a casa ela opta por preço público. Desses preços, como que é tirada a média? Nós fazemos a média tanto nos 30%, ela manteve, nós usamos a média de 30% acima daquela média do valor, ou 30% abaixo, esse valor ele fica como acessível. Porém, vamos usar que é um item de grande complexibilidade, um item de difícil acesso, que seja um serviço de software ou algo do tipo que poucas marcas ou empresas trabalham.
Se, no caso, eu tiver 2 fornecedores que aplicam esse tipo de serviço, nós justificamos isso em cota, justificamos isso no processo, obviamente vai ser aceito. Se essa margem de preço fugir desses 30%, mas está dentro do preço real, aí sim nós também daremos prosseguimento, não será descartado, porque é a única base de preço legal que nós temos, porém tudo isso justificado em cota para prosseguimento do processo e publicado na sua fase externa. Então, mantenha os 30% no qual da sua pergunta, tá bom? Mais alguma pergunta? Então, na parte final, gostaria de deixar aqui uma mensagem a vocês, se puder retornar, por gentileza, na apresentação. Cabe ressaltar, senhores, que todos nós somos competentes e todos nós temos o domínio das nossas ações. Então, tudo que nós formos executar dentro da casa, isso eu falo agora na parte administrativa, documental, o resultado final vai depender do nosso movimento. Ou seja, se a minha parte eu executo ela de acordo com o que é previsto, lá na frente, se no discorrer tiver alguma mudança ali de destino, a sua parte ela foi executada, ela foi feita, então você não ficará preocupado futuramente se aquele processo que deu um problema, ele acabou barrando lá na frente, aquele pensamento, poxa, será que foi por algum procedimento que eu deixei de executar? Lá na lei estava pedindo para eu seguir aquelas definições uma a uma, e eu acabei pulando. Será que vai voltar por conta minha? Então, para que isso não aconteça, nós temos essa ciência de que só depende de nós para que aquele processo ou aquele ato ali ele siga e que a gente possa seguir tranquilamente independente se o processo lá na frente ele vai ser barrado ou não. Então, aqui eu deixo essa frase de um dos livros que eu li, que eu uso ela no meu dia a dia, né, que eu tento aplicar, e acredito que tem bastante ênfase no nosso dia a dia aqui da casa. O plantio é opcional, a colheita obrigatória. Desejo a todos um ótimo plantio. É só. A gente vai fazer um intervalinho, né, de 10 minutos. Então, voltamos às 10h20 com o facilitador Douglas.